Graça e paz, amados, tudo bem? Tem alguém aqui? Amém. Tiram a máscara da boca e botam nos olhos. Mas essa é melhor do que essa aqui, né? Essa é bem melhor. Glória a Deus. Estamos na presença do Senhor. Nele existe restauração. Em Jesus existe vida. Existe vida e vida em abundância. Você já tem recebido do Senhor nessa manhã. Ele já tem compartilhado algo nessa mesa. Uma mesa tão farta, que muitas vezes a gente se alimenta tão pouco. Às vezes no alimento físico a gente exagera um pouquinho, no alimento natural. E Jesus nos apresenta uma mesa cheia de vida. E a gente come tão pouco. O Senhor que tem essa mesa farta para nós essa manhã. Amados, eu queria que você abrisse no livro de Ageu. Ageu é um pouquinho antes de Mateus, uns 3 livros antes. Ageu, Zacarias, Malaquias, daí vem Mateus, que é o Novo Testamento. Então, Ageu, no capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 1. Abra aí, eu espero você, que é um livro muito pouco aberto, né? Então a gente não está muito acostumado. Vamos lá, Ageu, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Aleluia. Ageu 1, a partir do 1. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, agora é o tema que eu quero estar compartilhando: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Vamos até o 11. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Mas aqui, nesses 11 versículos, tem coisas muito profundas. Aqui o templo do Senhor tinha sido destruído, e já fazia um certo tempo que isso tinha acontecido, e o povo de Israel não estava se importando com isto, sendo que o templo do Senhor era o lugar onde a presença do Senhor vinha, né?
Uma vez por ano, o sumo sacerdote ia até o lugar santíssimo. Deus se manifestava na vida dele e ele trazia para o povo a presença do Senhor. E ali era o lugar de sacrifício, de expiação, o lugar que se adorava ao Senhor. E esse templo estava destruído. E o povo de Israel nem aí, não se importando com isso, se preocupando consigo mesmo, com a sua vidinha, com os seus sonhos, com os seus planos, com a sua casa terrestre. Aqui existem duas evidências. Na minha versão, algumas versões dizem um pouco diferente, mas é o mesmo sentido. Mas a minha versão fala, Deus, aqui é Deus narrando, né? Deus falando. Ele fala das vossas casas e fala da minha casa. Tem duas casas aqui. Quando Deus diz as vossas casas, Ele está se referindo àquilo que nós vemos, seja a nossa casa lá onde moramos, seja a nossa carne, seja os nossos sonhos, aquilo que é terreno, aquilo que é passageiro, aquilo que vai se acabar. Mas quando Ele diz assim, a minha casa, lá no Velho Testamento era o templo do Senhor, mas houve uma mudança no tempo da graça. A palavra do Senhor diz o quê? Não sabeis vós que sois o templo do Espírito? Então aquela casa onde havia a manifestação de Deus lá no templo, houve uma mudança radical. Deus escolheu morar dentro do homem. Ele disse que iria, mas não nos deixaria sozinhos, Ele voltaria, e Ele queria e está hoje dentro do homem que o recebeu como Senhor. Então hoje, quando Deus fala aquilo que Ele está dizendo aqui, transferindo para hoje, para nossos dias, vamos atualizar essa palavra. Quando Ele dizia vossas casas lá, Ele está se referindo realmente somente à casa física, ali a casa que eles moravam, com quarto, sala, cozinha, aquela casa. E o templo era a minha casa dele. Vamos atualizar. Hoje, quando nós lermos aqui a vossas casas, também pode ser a sua casa que você mora, mas é tudo aquilo que se refere àquilo que é natural, aquilo que é terreno, ok? E quando fala aqui a minha casa, está se referindo ao seu coração, a sua vida espiritual, aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno. E aqui havia um problema grave. Na minha versão diz assim, no versículo 4, a casa é tempo de habitar em casas apaneladas. Aqui fala de casas luxuosas. Deus tem problema de alguém ter uma casa bonita? Não, não tem. Existe algum problema de você ter uma casa de 2, 3 andares, sei lá? Não, não tem problema. Aqui o problema é a nossa motivação e o que é prioridade para nós. E aqui não havia preocupação com a presença do Senhor. Ah, mas o templo era somente uma construção. Amados, o templo era uma construção onde existia a presença de Deus. Quando havia uma renúncia, um desprezo pelo templo, havia um desprezo pelo próprio Deus. Você está entendendo? Era algo claro e evidente. Quando eles não se preocupavam em reconstruir o templo, eles não estavam preocupados em ter um relacionamento com Deus, porque o meio era o templo do Senhor. Era o templo, era o lugar onde Deus se manifestava. Se não reconstruísse, Deus não iria se manifestar. Eles não teriam relacionamento com Deus. Havia algo sério aqui, e Deus trouxe uma grande correção para o povo de Israel. Tentou chacoalhar para que eles acordassem e fossem despertados para essa reconstrução, assim reconstruindo o relacionamento com Ele. Não precisa abrir, eu quero que você fique aí aberto em Ageu, tá? Mas em João 3,6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amados, não tem como nós não deixarmos. Não existe uma associação com aquilo que é terreno, com aquilo que é eterno. Quando nós amamos o que é terreno, nós estamos dizendo com a nossa atitude que a gente quer, e a gente está preso, e o nosso tesouro é aquilo que é terreno. Não tem como nós termos o coração naquilo que perece e queremos estar
com Deus na eternidade, naquilo que Ele guardou para a eternidade. No versículo 5, diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Alguém leia alto uma outra versão, por favor. Alguém, vai lá, pode baixar um pouquinho a máscara para nós ouvir, já, depois bota de novo. Leia bem alto o versículo 5. Quem vai ser o corajoso? Considerai o vosso passado. Tem outra aqui? Não, mas eu tenho uma outra versão. Essa versão aí é muito boa. Essa eu queria que, essa mesmo, pastor, obrigado. Veja onde os vossos caminhos o levaram. Amados, não tem como nós plantarmos na carne e colher no espírito. Deus está dizendo aqui, olhe para trás e considera o que está errado. Veja onde os vossos caminhos levaram, onde esses caminhos, a tua atitude levou você. É isso que está dizendo. Interessante que no versículo 7 fala de novo. Deus quer deixar bem claro isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Olha para trás, não para voltar, mas para considerar o que está errado. Vamos lá, seguindo no versículo 6. Aqui começa algo bem profundo. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Eu nunca vi isso. Alguém semear muito e recolher pouco, a não ser que dá como um gafanhoto, algo que aconteceu agora, que infelizmente destruiu um monte de bananal, aqui nos Alves, em algumas regiões. Mas se não houver nenhuma praga, nenhuma situação adversa, se você semear muito, você tem tendência a recolher muito. Mas aqui no versículo diz que tende semeado muito e recolhido pouco. O que Deus está querendo dizer aqui? Querido, Deus está corrigindo o povo. Eles estavam só no natural. O que eles estavam plantando era na carne. Agora, o que Deus está dizendo para mim, para ti e para mim: você tem semeado muito na carne, por isso tem recolhido pouco no espírito. Não tem como nós semearmos muito e recolher pouco, mas é porque nós plantamos na carne e queremos receber no espírito. Plantamos na carne e queremos receber o celestial, plantamos no natural e queremos receber o espiritual. O coração muitas vezes está preso no natural, e eles estavam presos aqui. Cada um construindo uma baita, não tem problema, o problema é o coração, construindo baitas casas. Deus falou, casas luxuosas, cada um querendo viver no seu quadrado, preocupado consigo somente, não estavam nem aí para o Criador, vivendo o natural. Tende semeado muito e recolhido pouco. Se plantar na carne, não vai colher no espírito. A palavra de Deus é verdadeira. Depois diz assim, não continua: tendo semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos. Como isso? Tem umas coisas meio loucas aqui, parece. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Como que alguém come e não se farta? Amados, a palavra de Deus é verdadeiro alimento, não é um passatempo. Muitas vezes a gente não expõe o nosso coração para a sua palavra, não temos prazer muitas vezes de ouvi-la, e por isso existe uma insatisfação. Comeis, o que é? Está sendo dado alimento todo dia. Aqui você tem recebido através das GDs, você pode receber na sua casa, mas aqui diz: comeis, mas não
chega para fartar-vos. Sabe por quê? Muitas vezes a gente não tem prazer de receber aquele alimento, como eu falei no começo, a mesa está cheia, mas nós vamos lá, só dar uma beliscadinha. Comeis, mas não vos fartar-vos, porque não temos prazer de ouvir a palavra do Senhor. A palavra de Deus é esse verdadeiro alimento, é o pão vivo que desceu do céu, é Jesus, o verbo que se fez carne, Ele é a palavra viva de Deus, Ele é o verdadeiro alimento, mas nós não queremos comer. Muitas vezes o coração está preso nas coisas terrenas, preso em sua própria casa. Agora olha, tem mais coisa aqui. Vestivos no 6, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Mas quem é o doido que pega o salário e coloca num saquetel furado? Ninguém é louco para isso. Você vai lá, guarda num lugarzinho bem guardado. Se você é crente de verdade, você já tira os 10% do Senhor. Vou dar uma dica: dízimo não é 10%. Como isso? Dízimo é primícia e também 10%. Sabe o que é primícia? É o primeiro. Você separa os 10% do primeiro que você recebe, se isso é possível, da forma que você recebe, e guarda e não toca mais, porque aquele é do Senhor. Na realidade o 100% é do Senhor, mas aquele é 10%, se você separou para trazer para a casa do Senhor. E aqui ele diz que eles estavam recebendo o dinheiro, o salário deles, e colocavam num saquetel furado, e se perdia o dinheiro. Como isso? Sumia. Talvez alguns com certeza ganhavam bem, porque aqui fala de casas luxuosas, mas o dinheiro sumia. Sabe por quê? Porque o coração estava no lugar errado, o coração estava nas coisas terrenas, naturais, no dinheiro, na casa. Nosso coração muitas vezes está preso nesta terra, e por isso não honramos o Senhor com o nosso dinheiro. Sabe o que é esse saco furado? É o devorador. E esse devorador, não existe pastor, presbítero, bispo, qualquer, não tem ninguém que tenha autoridade contra esse espírito, porque esse espírito ele sai pela obediência do cristão, e Deus que repreende ele. Eu repreenderei o devorador. Nós não temos autoridade de expulsar um espírito, esse demônio, se estamos desobedecendo a questão de finanças. Mas não dá nada certo, pastor. Eu até ganho bem, mas não sobra nada. Eu tenho conta, não consigo pagar minhas contas. Está colocando num saco furado. Nós vamos para o 9 agora, depois vamos voltar um pouco no 8 para finalizar a ministração depois, mas vamos pular para o 9. Aqui já fala de uma expectativa. Diz assim: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxesses para casa, eu com o assopro o dissipei. Daí Deus, ele mesmo pergunta: por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Abel foi lá, deu uma oferta melhor dos animais, a primeira ali, aquilo que era os animais que não tinham defeito, aquilo que era a primazia dele. Caim também deu uma oferta, deu oferta ali da lavoura. Se deu a primeira, creio que não sei o que ele plantava. A sua vez pegou: poxa, essa aqui eu não vou conseguir vender muito, está com defeitozinho, essa aqui não é o que eu esperava, e fez toda uma oferta e deu para o Senhor.
Mas a Bíblia diz que Deus recebeu a oferta de Abel, mas aqui existe uma situação. Quando Caim trouxe a oferta, Deus disse que ele recusou a oferta e a Caim. Mas o problema estava só na oferta. Por que ele recusou e rejeitou Caim? Porque a oferta procedia de um coração ruim, de uma motivação errada, de uma falta de reverência e de amor para com o Senhor. Amados, o que sai da nossa boca expressa o que está dentro do nosso coração. A nossa atitude mostra e fala de quem nós somos. Ele botou para fora a oferta, ele manifestou, ele exteriorizou aquilo que estava dentro do coração dele. Ele deu qualquer coisa para o Senhor. E Deus disse que ele rejeitou a Caim e a sua oferta. Aqui no 9 diz que esperastes muito e eis que veio a ser pouco. Senhor, mas eu tenho orado, eu tenho feito tanta coisa e às vezes não acontece, eu não consigo. Onde está o seu coração? Quando você vem trazer, voltando um pouquinho, o seu dízimo, sua oferta, não negocie com o Senhor. Ele disse que derramaria, ele disse que abriria as janelas do céu, mas isso é dele, é com ele. Você não tem que vir aqui dizendo: Senhor, eu estou dando 10 e quero 100. Aí não é teu problema, o problema é do Senhor. Se Ele quiser te dar 100, Ele vai te dar, mas Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que nós precisamos e aquilo que nós não precisamos. Caim tentou impressionar, talvez até ele trouxe mais, não sei, é só suposições, mais coisa que Abel. Talvez ele olhou, ele trouxe só 2 ovelhinhas, olha aqui um monte de coisa, trouxe 2 caminhões da lavoura, mas coisa que não presta. Deus não está impressionado com quantidade. O que aquela viúva fez? Deu 2 moedas, e os outros ali que trouxeram ali, aqueles dólares, não impressionou o Senhor, porque o coração deles era equivocado, era corrompido, queriam se aparecer. Ela deu tudo o que ela tinha. Deus não está pressionado a quantidade, Ele quer o nosso coração. Filho meu, dá-me o vosso coração, dá-me o teu coração. Essa é a casa, é a minha casa. Quando Ele diz assim, a minha casa é o teu coração, querido, Ele quer o seu coração. Deus não está preocupado se a tua casa é linda. Glória a Deus que Ele te deu e você tem um bem-estar, uma vida boa, cuida bem dos seus filhos, que bom. Mas Ele não está preocupado com isso. Ele quer a entrega da casa dele. Ele quer a casa dele bem cuidada. Esperasses o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxesses para casa, eu com assopro dissipei. Deus não é Deus de resto. Ele não quer 10% do seu coração. Ah, mas eu dizimo. Querido, Ele quer o teu coração. Se Ele tem o teu coração, Ele vai ter a tua família, Ele vai ter o teu dinheiro, Ele vai ter os teus sonhos. Ele quer a casa dele. Não se pressione se Deus recusar uma oferta, porque procede às vezes de um coração ruim, de uma motivação errada. Dê o que você pode, mas dê de coração. Quando eu falo de oferta, eu não estou falando de dinheiro só, eu estou falando de você se doar para o Senhor, para o seu próximo. Dê o seu melhor, mesmo que possa ser pouco, mas você está dando o melhor. E por que ele disse que não aceitou esse pouco que foi trazido? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Como está o teu coração? Como está o teu coração nesse momento? Será que se você o convidar para entrar, você já fez isso um dia, mas estou falando hoje, dia 5, acho que é, de julho. Se você convidar para entrar, será que ele tem espaço para entrar nessa casa? Como está essa casa?
Será que está tudo bagunçado? Tem um termo que se usa os crentes, né? Vem como estás. É verdade, não um versículo, mas é verdade. Deus recebe como estamos. Mas a Bíblia diz conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Quando nós prosseguimos em conhecê-lo, a nossa casa vai ser transformada, o nosso coração vai ser restaurado, nossa mente vai ser limpa. Mas hoje, talvez você está 5, 10 anos, não sei, mas como está essa casa? Como está a minha casa, diz o Senhor? Talvez ele consiga entrar, ou vai ser difícil, vai ter que tirar um monte de sujeira para entrar na porta. Talvez tem cômodos que está lá trancado, você escondeu a chave, porque não, aqui não pode entrar. Senhor, o Senhor pode até ficar na sala, está razoável, mas esse quarto não, aqui está cheio de coisa que eu joguei, que eu tranquei. Por que ele não recebe o... Esperasses muito, a gente é exigente. Nós plantamos a carne e queremos que o Senhor nos dê muito no Espírito, e esperamos muito. Senhor, eu quero muito, eu preciso. Mas muitas vezes a gente tem recebido pouco, porque plantamos pouco em Deus. E daí esse pouco, que é quase nada, ó, Senhor está aqui, eu não quero, eu assopro, eu dissipei, ele falou, porque estamos preocupados com a nossa casa somente, com nossos bens, com nossos sonhos, propósitos, com tudo que envolve, com nossa profissão, que não é que seja ruim isso, queremos tudo que é dessa terra, tudo que é terreno, tudo que é natural. Está aqui, Senhor, um pouquinho que sobrou, eu não quero, diz o Senhor. Deus não quer um corpo lindo e belo e um coração em ruínas. Uma casa maravilhosa e a casa dele está em ruínas. No versículo 11: fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens. Como assim que vem a seca sobre os homens? Ah, mas é porque veio sobre a terra. Não, aqui diz sobre a terra, sobre os montes, sobre o que a terra produz, mas assim, e também sobre os homens. Às vezes Deus permite essa sequidão na nossa alma, no nosso coração, para nos chacoalhar. Deus faz isso para que nós nos arrependamos e percebamos a miséria espiritual que nos encontramos. Deus disse que fez vir a sequidão também sobre os homens. Muitas vezes a gente está tão seco, tão insensível. Tem dois motivos. Às vezes porque nós estamos mesmo com o coração no lugar errado, estamos mal, mas algumas vezes é o Espírito Santo gerando. Muita gente só anda no emoção, no emocional. Oh, glória a Deus! Oh, Deus, olha, eu não recebo esse pouco. Deus não está preocupado com o externo. Entre o que levanta a mão para receber glória de homens e aquele que não levanta, mas seu coração está inclinado, Ele prefere, Ele quer que você levante, mas entre o que levanta por motivação errada, Ele quer o seu coração inclinado, seu coração rendido. Ele permite essa sequidão para que a gente esteja acordado. Senhor, eu não sinto mais nada, mas o que está acontecendo?
Deus quer que você abra os olhos e acorde e veja a miséria espiritual, para que você vá para os seus pés e seja encharcado pela sua presença. Jesus é o manancial cujas águas jamais faltam. Ele disse que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Ele quer encharcar, assim como ele disse para aquela mulher samaritana: se você soubesse quem te pede, você lhe pediria, ele daria água viva. Ele quer encharcar o seu coração, a sua mente, mas para isso nós temos que reconhecer. Vamos terminar agora com o versículo 8. Aqui está a solução para a nossa vida, para a nossa casa espiritual. No versículo 8: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Que Deus está trazendo para nós aqui nesse versículo? Como podemos resolver essa questão do nosso coração estar preso na casa material, no natural? A primeira parte do versículo diz: subi ao monte. Aqui está falando o que eu e você temos que fazer. Subir ao monte fala de chegar na presença de Deus. Para ver uma restauração, nós temos que tomar uma posição. E a primeira posição, sim, eu preciso ir para a presença de Deus. Subir ao monte fala de ir para a presença do Senhor. Jesus constantemente subiu ao monte para buscar a presença do Senhor. Primeira coisa, para termos a nossa casa espiritual restaurada, para tirarmos o nosso coração do terreno e nos preocuparmos com a casa do Senhor, com o nosso coração, é subir ao monte. Olha para o irmão e diga: subir ao monte. Subir ao monte e fala: Senhor, eu só tenho solução na tua presença. Amados, muitas vezes busca tanta gente, tantas pessoas, tanta coisa, tanta solução, e não vamos para a presença do Senhor. Hoje Ele está te convidando: venha, meu filho, para a minha presença. Subir ao monte é a primeira atitude que temos que tomar. Eu preciso chegar na presença de Deus. Agora, continuando o versículo, essa versão ali, é a mesma versão. Subir ao monte, a segunda parte: trazei madeira. Fala para o irmão: trazei madeira. O que Deus está querendo falar para nós nessa parte? A primeira é subir ao monte, que é ir para a presença dele. A segunda: trazei madeira. Primeiro, reconhecer que existem brechas. Amados, se existe uma casa de madeira, tá? Aqui está falando de madeira, vamos trabalhar em cima disso. Que tem faltado tábuas nessa casa. Essa casa está segura? Se você veio aqui para a igreja, a sua casa ficou lá faltando 3 tábuas, ela está segura? Não, não está. Existem brechas, existe uma brecha. O ladrão pode ir lá roubar, saquear, pegar o que ele quiser. A palavra do Senhor diz que o diabo vive ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Como? Ele não pode fazer nada se o próprio cristão não der legalidade a ele. Quando nós temos brechas na nossa vida e não fechamos essa brecha, e o que fecha a brecha é arrependimento e confissão. Se não há isso, existem brechas, e nessa brecha o diabo entra. E a palavra do Senhor diz: não des lugar ao diabo. Qual é a solução então? Trazei madeira. O que é isso? É reconhecer que tem brechas na nossa vida. E a palavra do Senhor diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Querido, tem 2 extremos. Não precisamos ficar falando do diabo o tempo todo. Ele não merece, não merece nada.
mas não podemos ignorar que Ele possa estar agindo. Se falamos demais, estamos tirando o foco de Jesus, e se ignoramos totalmente, Ele está destruindo a nossa casa, e nós não fazemos nada. Trazei madeira. A primeira é você dizer: eu preciso ir para a presença de Jesus. A segunda: Senhor, eu reconheço que tem coisas erradas na minha vida, existem brechas na minha vida. Você foi para a presença do Senhor e agora está reconhecendo que tem coisas erradas. É a segunda coisa. Você está reconhecendo que tem pecados, tem brechas, tem atitudes que você tem tido dentro do seu lar que não têm sido boas e tem aberto brechas. E a última coisa: edificai a casa. Edificai a casa fala de fazer um concerto com o Senhor, fala de fechar a brecha que você identificou. Não adianta você reconhecer: Senhor, eu sou mau, amém, glória a Deus, tá, e daí? Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Primeiro, você subiu o monte: Senhor, eu preciso ir para a tua presença. Trazei madeira. Senhor, tem coisas que eu preciso consertar, tem brechas na minha vida, tem atitudes erradas que eu tenho feito, palavras que eu tenho falado, atitudes com meus filhos, com a minha esposa, com o meu esposo. Eu preciso mudar, tem coisas erradas. Reconhecimento, humildade. Edificai a casa fala de pedir perdão, consertar. Nós temos um advogado diante do Pai, e Ele está ali para nos defender, mas para isso nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Se confessarmos o nosso pecado, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E aqui passa uma outra situação, outro processo, vírgula, e nos purificar de toda iniquidade. Precisa ir para a presença dEle, precisa reconhecer suas debilidades, seu pecado, e precisa se arrepender e confessar, se humilhar, reconhecer que precisa ser perdoado. Vamos levantar, não vamos chamar ninguém aqui nesse período, mas vamos levantar. Queria chamar o louvor. Fique com o teu olho fechado, se levante, fique com o teu olho fechado, não perca o foco da presença do Senhor, não se distraia. Continua, começa a conversar com Ele, aí você e Ele, você em pensamento com Ele, você baixinho, começa a conversar. Senhor, avalia, Ele é o verdadeiro alimento. A palavra do Senhor tem sido ministrada hoje. Jesus é o verdadeiro alimento. Não seja como o povo de Israel: comeis, mas não chega para fartar-vos. Existe uma mesa abundante, e o Senhor não quer que você coma migalhas. A mesa farta é para os filhos, a mesa abundante é para os filhos. Se você é seu filho, diga: Senhor, eu tenho me preocupado tanto com a minha própria casa. E Ele está dizendo para você: filho meu, eu quero que você cuide da minha casa. Oh, na Ele quer o teu coração. Talvez você diga: Senhor, mas como eu vou convidar você para entrar? Está tão bagunçado, está tão suja essa casa.
Ele disse que te perdoaria e te purificaria. Ele quer lavar você, Ele quer limpar essa casa. Então somente abre, escancara a porta. Ele está batendo. Se você ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele quer entrar, Ele quer cear com você e você com Ele. Mas deixa Ele fazer a obra. O Espírito Santo está ali. Talvez você não cuidou muito dessa casa, mas o Espírito Santo está aqui para lavar, nos purificar de toda iniquidade. Começa a conversar com Ele. Os irmãos vão estar tocando, adorando ao Senhor. Se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar, mas diga: Senhor, eu quero que o Senhor limpe a sua casa. Eu quero que o Senhor limpe o meu coração, que tire o meu foco daquilo que é natural, daquilo que é terreno, daquilo que é passageiro. Eu quero a tua presença.